A noite em cruzeiro tem uma calma traiçoeira, mas para o sargento Pedro ela nunca era realmente tranquila. Veterano da força tática, ele já tinha visto de tudo. Mas a chamada que recebeu naquela madrugada era estranha. Um alarme disparado em um açougue no centro da cidade. Um local que raramente era alvo de furtos. A voz trêmula da central, que raramente demonstrava medo, já dizia outra coisa. A ocorrência foi classificada como possível furto. Pedro chegou ao local com seu parceiro, o novato soldado João. O açougue, um estabelecimento pequeno e antigo, estava com a porta entreaberta, mas não havia sinais de arrombamento. A luz interna piscava de forma intermitente, e o cheiro de carne, que antes era fresco, agora se misturava com algo doce e fétido, como de sangue podre. O ar ficou mais frio. Pedro sentiu um calafrio na espinha. Fique atento, João. Pedro sussurrou a mão no coldre da arma. Esse lugar não me cheira bem. Eles entraram no açougue. O cheiro de carne era opressor, e o som do zumbido das geladeiras era o único som que eles ouviam. A lanterna de Pedro dançava nas paredes úmidas, revelando teias de aranha e marcas de mãos, que pareciam ser de dedos longos e finos. Eles se aprofundaram no local. Foi na sala de vendas que eles encontraram a primeira anomalia. As carnes, que antes estavam organizadas na vitrine de vidro, estavam espalhadas pelo chão, com marcas de dentes, mas não eram dentes de um animal. Eram dentes pequenos e afiados como agulhas. Eles seguiram a trilha de sangue. Ela os levou para o fundo do açougue, para a câmara fria. O ar ali era ainda mais frio. A porta, que estava entreaberta, emitia um ruído de rangido. A luz da lanterna de Pedro revelou uma figura. A criatura estava debruçada sobre as carnes, comendo-as com uma voracidade assustadora. Seu corpo, de aparência magra e esguia, era coberto por uma pele pálida e fina com veias pulsando. Sua cabeça, de formato alongado, tinha um par de olhos grandes e brilhantes que pareciam fixos nas carnes. A boca, uma fenda com dentes afiados, se abria e fechava. Meu Deus! João sussurrou, a voz falhando de pavor. A criatura ergueu a cabeça e olhou para eles. Ela soltou um ruído gutural, uma mistura de sibilo e rosnado. Comida, fome. A voz da criatura, um sussurro que parecia vir das profundezas da terra, disse. Pedro, com anos de experiência, não hesitou. Corra, João! Ele gritou enquanto a criatura se levantava, revelando sua estatura de quase 2 metros. A criatura era incrivelmente rápida. Ela saltou em direção a eles, com suas garras afiadas se estendendo. Pedro sacou a arma, e o som dos disparos ressoou no açougue. As balas, no entanto, pareciam não surtir efeito. Elas batiam no corpo da criatura e ricocheteavam, como se ela fosse feita de aço. João, paralisado de medo, foi empurrado para o lado por Pedro. Corra! O sargento gritou. Pedro se jogou atrás de um balcão de açougueiro. A criatura o seguiu, destruindo tudo em seu caminho. O policial sabia que a força bruta não funcionaria. Ele tinha que ser mais esperto. A criatura se aproximou do balcão onde ele estava escondido, o som de suas garras no metal fazendo um som ensurdecedor. Em um ato desesperado, Pedro pegou uma faca de açougueiro e esperou. A criatura se aproximou. E quando ela tentou dar o bote, ele, com um grito, cravou a faca no pescoço do monstro. A criatura soltou um uivo de dor que parecia vir do inferno. A criatura recuou, sua pele escorrendo um líquido preto, e se arrastou em direção à câmara fria. A criatura, ferida, mas ainda de pé, fugiu pela janela e se escondeu na escuridão. Pedro correu para fora do açougue e viu João, que estava a salvo. O terror havia passado, mas a lembrança de seu corpo magro, de seus olhos brilhantes e de seu cheiro assombraria a equipe para sempre. A ocorrência foi arquivada como um vandalismo, mas para eles aquela noite em cruzeiro havia revelado um lado sombrio do mundo, um lado que as luzes da cidade jamais poderiam iluminar. O ar da noite era pesado e úmido, saturado com o cheiro de suor e borracha queimada da academia. Kyle, com seus 23 anos e o corpo esculpido por anos de dedicação, limpava o suor da testa com a toalha. A academia estava vazia, as luzes fluorescentes zumbindo sobre os aparelhos de metal. Era quase meia-noite e ele, como de costume, era o último a sair. A rotina era a sua âncora. O trabalho, a academia e, por fim, o trajeto de volta para casa. Uma caminhada de 20 minutos que ele fazia de olhos fechados. Ele colocou a mochila nas costas, pegou o celular e acionou sua playlist de rock. No meio da quadra, ele viu uma figura, uma mulher. Ela estava parada,
encostada em um poste com a cabeça baixa e os cabelos escuros caindo como uma cortina sobre o rosto. Ela usava um vestido longo e preto, que se misturava à escuridão. Ele pensou, uma pretendente me esperando a essa hora? Ele diminuiu o passo, ajustando a postura. O instinto masculino de se mostrar forte e confiante assumiu o controle. Ele imaginou o que ela diria, o que ele diria. Aquele era um cenário perfeito para o tipo de história que ele sempre sonhava em viver. E ele pigarreou para chamar a atenção. Com licença, você está bem? Ele perguntou. A mulher ergueu a cabeça lentamente. A imagem que Kyle viu fez seu sorriso desaparecer instantaneamente. Não era uma mulher. Era um pesadelo vivo. Algo que rastejou para fora dos contos mais sombrios da mitologia. O rosto, em vez de pele, era uma massa de carne pálida e deformada, com veias pulsando sob a superfície. A boca era uma fenda assustadora, sem lábios, revelando dentes serrilhados e pontiagudos como cacos de vidro. Os olhos grandes e brancos não tinham pupilas, apenas um brilho frio e vazio que parecia sugar a luz. O cheiro que emanava dela era nauseante, uma mistura de terra molhada e sangue. A criatura se moveu não como um ser humano, mas como um inseto, com movimentos rápidos e desarticulados. Suas pernas, antes escondidas pelo vestido, eram longas e finas, com articulações estranhamente dobradas, terminando em pés com garras afiadas. As mãos, também alongadas, tinham dedos com unhas curvadas e amareladas. A voz que saiu da fenda em seu rosto era um sussurro rouco e gutural. Um som que parecia arranhar o ar. Carne, sua carne é fresca, saborosa. Kyle sentiu o estômago revirar. O pânico tomou conta dele, e ele começou a correr. Não para a casa, mas para a direção oposta. Para o centro da cidade, onde havia mais luzes, mais pessoas. A criatura, no entanto, era mais rápida. Ele olhou por cima do ombro e a viu. Ela não corria. Ela se movia em saltos longos e silenciosos, cobrindo a distância entre eles em segundos. Ele se jogou para o lado e a criatura passou por ele, cravando as garras no asfalto com um som de raspagem assustador. Kyle se levantou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele usou a força que havia construído na academia. O medo agora se transformou em uma força bruta, uma vontade de sobreviver. Ele chutou uma lata de lixo contra a criatura, que recuou um pouco, mas não se feriu. Ele correu de novo, agora em direção a um beco estreito. A criatura o seguiu, seu corpo contorcendo-se para caber no espaço apertado. Ela se agachou e com um salto se lançou sobre ele. Kyle se defendeu com o braço esquerdo, e as garras da criatura se cravaram em sua carne, rasgando o bíceps com uma dor lancinante. Ele gritou. Com o braço direito, ele a golpeou com toda a sua força na lateral do corpo. A criatura soltou um guincho agudo e o largou. A voz dela sussurrou novamente, você é forte, mas a sua carne é minha. Kyle se levantou, a dor em seu braço era um fogo, mas ele sabia que tinha que continuar. Ele estava diante de um ser que queria se alimentar dele. Mas então um som familiar e salvador ecoou na rua. A sirene de um carro de polícia, duas luzes azuis e vermelhas, girando e piscando, iluminaram o beco. A criatura que estava prestes a pular em Kyle parou abruptamente. Sua cabeça se virou, os olhos brancos se fixando nas luzes que se aproximavam. Kyle viu o terror em seu rosto deformado. Uma emoção que ele não esperava ver em algo tão monstruoso. Com um último guincho agudo e desesperado, a criatura se virou e correu para a escuridão do beco, escalando a parede de um prédio com uma agilidade assustadora, desaparecendo no telhado como uma aranha gigantesca. O carro de polícia parou na entrada do beco e 2 oficiais saíram, as lanternas em punho. O que houve, garoto? O que foi esse barulho? Um deles perguntou, a voz grave e autoritária. Kyle, tremendo, apontou para o telhado. Lá em cima. Ele estava sem fôlego. A dor no braço era insuportável. Os policiais olharam um para o outro, confusos, e então para a ferida profunda e sangrenta em seu braço. Um deles correu para o carro pedindo reforços. Kyle se sentou no chão frio do beco, encostado na parede, o corpo exausto e a mente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O circo Zéfiro chegou a Cruzeiro em uma noite de neblina e promessas. Suas tendas coloridas erguendo-se como cogumelos gigantes no terreno baldio, perto da antiga estação ferroviária. Em sua lona principal, uma propaganda pintada à mão prometia a magia e o espetáculo mais deslumbrante do país. Mas para a cidade, o espetáculo que se desenrolou foi de terror. No dia seguinte à chegada do circo, o alarme soou. 2 adolescentes, vizinhos e amigos haviam desaparecido.
Nos dias que se seguiram, mais 3 pessoas, incluindo 2 crianças, sumiram no ar. A cidade entrou em pânico. A polícia investigava, mas não encontrava pistas. Os moradores sussurravam, e os sussurros se voltavam para o circo. Enzo e Tiago, ambos de 17 anos, estavam aterrorizados e revoltados. 2 de seus colegas de classe estavam entre os desaparecidos. Não podemos ficar parados, disse Enzo, sua voz firme com uma determinação que escondia o medo. Tiago, mais cauteloso, concordou com a cabeça. Vamos investigar. A polícia não vai acreditar na gente se dissermos que é o circo. Naquela noite, eles se esgueiraram para o terreno do circo. A brisa fria da noite transportava um cheiro de pipoca e açúcar, mas também um cheiro estranho de enxofre e algo que os fez sentir náuseas, algo como carne queimada. A lona principal estava fechada, e a única luz que havia era a de um lampião na tenda dos animais. Eles se aproximaram da tenda, espiando por uma fenda na lona. O que eles viram os fez congelar. Não havia leões ou tigres, mas criaturas grotescas, com a pele pálida e os membros deformados, presos em jaulas enferrujadas. Uma delas, que se assemelhava a um palhaço, tinha um sorriso fixo e a pele esbranquiçada. Outra, que parecia um contorcionista, se movia em movimentos estranhos e antinaturais, seus ossos rangendo. O que é isso? Tiago sussurrou, o pânico tomando conta de sua voz. Não sei, respondeu Enzo, sua voz tremendo. O cheiro de enxofre e carne queimada se intensificou. Eles se moveram para outra tenda. E o que eles viram os fez lutar para conter um grito. Em uma jaula escura, estava um homem, um de seus colegas de classe, mas ele não era mais o mesmo. Sua pele estava pálida. Seus olhos eram vazios e ele balbuciava palavras incompreensíveis. Ele estava desfigurado, como se seu corpo tivesse sido distorcido. Eles ouviram passos e se esconderam atrás de uma carroça. O dono do circo, um homem alto e magro com um sorriso sinistro, entrou na tenda. A carne está fresca, ele disse, sua voz um sibilo. E a próxima será ainda melhor. Ele se aproximou de uma das jaulas e, com uma seringa enorme, injetou um líquido escuro em uma das criaturas. O monstro soltou um guincho de dor, e o seu corpo, magro e pálido, começou a se contorcer, crescendo e se deformando. Enzo e Tiago entenderam tudo. O circo era uma fachada, um disfarce para algo terrível. As pessoas que eles sequestravam eram transformadas em monstros, as atrações do circo. Eles eram o espetáculo. Eles estão transformando as pessoas em... Isso, Enzo sussurrou. Precisamos sair daqui. Eles começaram a se afastar, mas um dos monstros, que parecia ter o olfato apurado, soltou um guincho agudo. O dono do circo se virou, e seus olhos, que antes pareciam normais, brilharam em um vermelho doentio. Intrusos! Ele gritou. Peguem-nos! A partir daí, foi uma corrida desesperada. O dono do circo, com uma agilidade assustadora, os perseguiu. Os monstros, que agora pareciam ter sido libertados de suas jaulas, também. Tiago, que era mais rápido, correu para a saída, mas Enzo, em pânico, se perdeu entre as tendas. O dono do circo o alcançou e, com um golpe em seu braço, o jogou no chão. O monstro palhaço o encurralou. E a última coisa que ele viu foi a seringa em sua mão. Seja uma boa atração, meu jovem, o dono disse com seu sorriso sinistro. Seu espetáculo está prestes a começar. Enquanto isso, Tiago, exausto e apavorado, conseguiu chegar à saída. Ele gritou, mas o som foi abafado pelos uivos e risadas demoníacas que vinham do circo. Ele correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás, com o coração partido pela perda do amigo. Ele não sabia se a cidade iria acreditar em sua história. Mas ele sabia que o circo não era o que parecia. Era o inferno na terra. O Circo Zéfiro. O Circo da Morte.